Bem, continuando, nós falamos que tínhamos que apresentar sobre agrotóxicos, aditivos, adjuvantes e produtos afins. Agora nós vamos abordar as questões de condições sanitárias de conforto no trabalho rural. Prestem bem atenção nessa parte de condições sanitárias e de conforto no trabalho rural. Por quê? Porque a falta do atendimento dessas condições de sanitária e de conforto é que leva a maioria das vezes à caracterização do trabalho em condições análogas ao trabalho escravo. Por quê? É a falta de oferecimento ao trabalhador de condições de sanitário e de conforto, né, de forma adequada. Ou seja, né, não fornece ou não oferece ao trabalhador todas essas condições que nós vamos colocar aqui para vocês. Então, a falta dessas condições, a maioria das vezes, vocês vão ver, é que caracteriza, né, a degradância do trabalho rural, ou seja, que expõe o trabalhador a condições análogas de trabalho escravo, através da sua degradância como ser humano. Expõe o trabalhador a uma condição de degradância, né? Não permite o trabalhador ter condições sanitárias de conforto, né, para que ele possa exercer a sua atividade de forma satisfatória. Então, primeira coisa é que a condição de sanitária de conforto no trabalho é o fornecimento das áreas de vivência, né? O que é as áreas de vivência? Ou seja, o empregador rural, o equiparado, deve disponibilizar aos trabalhadores áreas de vivência composta de instalações sanitárias. O que é instalações sanitárias? É aquela instalação onde o trabalhador utilizará para fazer suas necessidades fisiológicas e para sua limpeza corporal. Então, ela compreende, né, nós vamos ver para frente, o conjunto, né, de componentes das instalações sanitárias. Locais para refeição, o local adequado para que o trabalhador possa tomar a sua refeição ou fazer a sua refeição de forma com higiene e conforto. Alojamentos que são obrigatórios quando você tem trabalhador, lógico, que é alojado, né? Quando você contrata trabalhador de fora para trabalhar na sua propriedade rural e vai ter que alojar esse trabalhador. Local adequado para preparo de alimentos, para que seja preparado o alimento quando você tem trabalhador alojado. Muitas vezes o empregador rural também quer fornecer o alimento para aquele trabalhador que não é alojado, aquele que vai e volta todo dia. Não tem impedimento dele fornecer esse alimento. Agora, ele tem que ter um local adequado para o preparo desse alimento, né? Lavanderia, também quando você tem alojado. Então, ali, o atendimento do item de alojamento, local adequado, preparo de alimentos e lavanderia, só é obrigatório quando você vai ter trabalhadores alojados. Se você não vai ter trabalhador alojado, o trabalhador sai da cidade e vai trabalhar e volta para a residência dele na cidade todo dia, ou ele mora em moradias fornecida pelo empregador dentro da propriedade, não é obrigatório que o empregador tenha dentro da propriedade ou forneça para ele, ou disponibilize para esses trabalhadores alojamentos, local adequado para preparo de alimentos e lavanderia. E esses três só quando tem trabalhador alojado. Agora nós vamos ver cada um desses componentes da área de vivência e o que compõe, né, esses elementos, vamos dizer assim, das nossas áreas de vivência. Primeiro deles, né, as áreas de vivência, ela tem todos os requisitos, né, que são obrigatórios para ela, que toda área de vivência tem que atender esses requisitos construtivos. Toda a área de vivência, seja instalação sanitária, local para refeição, alojamento, local adequado para preparo de alimentos e lavanderia. Todos esses componentes da área de vivência, né,
tem que atender esses requisitos estruturais e de segurança para poder ser utilizada pelos trabalhadores. Então, vamos lá nesses requisitos. Primeiro, ser mantidas em condições de conservação, limpeza e higiene. Ou seja, todos esses componentes da área de vivência têm que ser mantidos em condições de conservação, limpeza e higiene. Ter parede de alvenaria, madeira ou outro material equivalente que garanta resistência estrutural. Ou seja, ele tem que garantir resistência estrutural. Não pode ser, né, um local que esteja desabando ou que possa vir a desabar a qualquer momento. Outro requisito que nós temos: ter piso de cimentado, de madeira ou outro material equivalente. Então, em hipótese nenhuma, qualquer um desses componentes da área de vivência pode ter piso de terra, né? Nenhum deles pode ter piso de terra. Ou é piso cimentado, de madeira, ou outro material equivalente. Ter cobertura que proteja contra as intempéries. Lembrando, pessoal, que cobertura de lona, aquela lona preta, não é cobertura que protege contra as intempéries. Ser provida de iluminação e ventilação adequada. Opa, aqui nós temos a seguinte situação. Se é algum desses componentes, instalação sanitária, local para refeição, alojamento, local para preparo de alimentação, lavanderia, que vai ser utilizado à noite, também tem que ter ventilação artificial, ou seja, tem que ter a iluminação, ventilação artificial, tem que ter a iluminação artificial. Se for numa região muito quente, né, muito quente, os dormitórios do alojamento, que nós vamos ver para frente, também tem que ter ventilação artificial, né? Tem que ter ventilação artificial para os trabalhadores, porque ser provido de iluminação e ventilação adequada. Você imagina numa região que nós temos que dá em determinada época do ano 36, 38, 39 graus, você dormir à noite sem uma ventilação adequada. Então, tem que ter também a ventilação adequada, tá? Bem, agora nós vamos falar sobre o primeiro do nosso componente da nossa área de vivência, que é a instalação sanitária fixa. Por que chama de instalação sanitária fixa? Porque nós vamos ver mais à frente que nós também podemos ter nossa instalação sanitária móvel, né? Que aí trata-se das frentes, para as frentes de trabalho que nós vamos ver daqui a pouco. Então, a instalação sanitária fixa é aquela que que é construída, que é estabelecida, né, na sede da propriedade, na maioria das vezes. Então, são as instalações sanitárias fixas que ficam normalmente nas sedes das propriedades rurais. Devem ser constituídas de lavatório, pia na proporção de uma unidade para cada grupo de trabalhadores ou fração. Lembrando, pessoal, né, que um já é fração de 20. Então, se tiver 21 trabalhadores, 22, 23, 24, 25, vai ter que ter 2 lavatórios. Então, até 21, de 20 a 40, de 21 a 40, 2, de 41 a 63 e assim sucessivamente. Bacia sanitária sinfonada, dotado de assento com tampo, na proporção de uma unidade para cada grupo de 20 trabalhadores ou fração. O que é isso? Bacia sanitária sinfonada. O vaso sanitário. Não aquele vaso que a gente chama de vaso turco, aquele que a pessoa tem que agachar para fazer sua necessidade fisiológica. Aquele tipo de vaso, né, não é permitido, ele não é sinfonado, tá? É bacia sanitária sinfonada. É o vaso que a gente tem na residência, na nossa, que você senta nele e não agacha para fazer a sua necessidade fisiológica. Você senta, não agacha. E ele tem que ter assento com tampo.
tá? Sendo uma unidade para cada 20 trabalhadores ou fração na mesma sistemática que eu acabei de explicar. Mictório na proporção de uma unidade para cada 20 trabalhadores ou fração. Mictório é aquela cubazinha onde o trabalhador vai fazer a sua necessidade fisiológica, onde ele vai urinar. Aquela cubazinha é o mictório. Para que tem que ter o mictório, gente? Vai falar, mas isso é um exagero, para que isso? Não, pessoal. Se você analisar bem, né? Vocês lembrem que a esposa de vocês fique brigando com vocês e quando vocês vão urinar, acaba urinando no assento, ou seja, no assento do vaso. O mictório é para isso, é que para você que o trabalhador urine no mictório e não no vaso sinfonado, ou seja, na bacia sanitária sinfonada. Por quê? Diminui a necessidade de limpeza e mantém uma higiene melhor, né, da instalação sanitária. Continuando, chuveiro na proporção de uma unidade para cada grupo de 10 trabalhadores ou fração, quando houver exposição ou manuseio de substância tóxica e quando houver trabalhadores alojados. Bem, pessoal, aqui nós temos que ter muita atenção. Primeiro, o chuveiro é para 10 trabalhadores ou fração, e não 20. Para quando precisa de ter chuveiro? Quando houver exposição ou manuseio de substância tóxica. Ou seja, quando o trabalhador está numa exposição direta a agrotóxicos, aditivos, adjuvantes ou produtos afins, que são substâncias tóxicas. Ou quando houver trabalhadores alojados. Lógico, houver trabalhadores alojados, o trabalhador chegou no final do dia, depois de terminou a sua atividade, cumpriu a sua tarefa, ele vai tomar seu banho, vestir a sua roupa, né, limpa, para descansar, para ir para o seu dormitório, para descansar, para ir jantar, para ir bater papo com seus colegas. Então, nessa situação, que é obrigado o chuveiro, no caso, para 10 trabalhadores ou fração. Continuando, as instalações sanitárias fixas devem ter porta de acesso que impeça o devassamento, construídas de modo a manter o resguardo, ser separadas por sexo, estar situados em locais de fácil e seguro acesso. Muita atenção para isso. Dispor de água limpa, sabão ou sabonete ou papel toalha. Então, toda instalação sanitária tem que ter água limpa, sabão ou sabonete e papel toalha. Aqui não é toalha, igual lá para o aplicador de agrotóxico ou para o trabalhador que está em exposição direta, que ele tem que ter uma toalha de rosto lá na frente de trabalho para sua higienização pessoal e tem que ter uma toalha de banho lá no local onde que ele vai tomar o banho para aqueles trabalhadores de exposição direta, de preparo e aplicação de agrotóxicos. Está vendo como é que as coisas se entrelaçam, pessoal, para a segurança, a proteção da segurança, a saúde do trabalhador rural, elas se entrelaçam, tá? Então, por isso, aqui não é toalha de pano, é papel toalha, tá? Estar ligado ao sistema de esgoto, fossa séptica ou sistema equivalente. Se você está na sede da propriedade, você não tem sistema de esgoto, você tem condições de construir uma fossa séptica para esse dejetos que saem da instalação sanitária. Dispor de papel higiênico e possuir recipiente para a coleta de lixo. Então, é obrigação, vamos supor, você tem lá 50 trabalhadores alojados, você vai ter que ter, né, a sua instalação sanitária, 2 bacias sanitárias sinfonadas, ou seja, 3, né, porque você tem 50 trabalhadores, é uma para cada 20, você vai ter que ter 3, e dentro de cada, né, gabinete sanitário, né, onde você está a sua bacia sanitária sinfonada, você vai ter que ter papel higiênico para atender esses trabalhadores. Então, pessoal, aqui nós temos um exemplo, é isso aí, ó, que você tem que ter na instalação sanitária, tá vendo? Né? Isso é a bacia sanitária sinfonada, com tampo, né? O vaso com tampa, a bacia sanitária, recipiente para lixo, né? E você tem algum lugar aqui, né, que não saiu na foto, o papel higiênico. Aqui você tem para banho, tá?
esse era um excelente local que eu encontrei, só que não tinha porta, né? Não tinha porta. Eles ficaram com miserabilidade de pôr porta no chuveiro, né? Não tinha porta, quer dizer, foi mandado colocar as portas aí no chuveiro. Bem, pessoal, continuando, nós temos algumas exceções. Por exemplo, nos setores administrativos, com até 10 trabalhadores, pode ser disponibilizada apenas uma instalação sanitária individual de uso comum entre os sexos, desde que garantidas as condições de higiene e de privacidade. O que quer dizer isso? Muitas vezes, uma propriedade rural, um empregador rural, ele tem um departamento administrativo dentro dessa propriedade que ele utilizou alguma casa que foi construída como moradia e depois ele passou a utilizar como escritório para seu departamento pessoal, para seu almoxarifado, e dentro desse local que virou, né, setor administrativo, trabalha 2, 3, 4, 5 pessoas, até 10 pessoas. Né? E tem pessoas do sexo masculino e pessoas do sexo feminino. Então, normalmente, só tinha um banheiro, porque sua residência, a maioria das residências só tem um banheiro, tanto para uso com o pessoal do sexo feminino como para uso masculino. Então, nesse caso, se criou essa exceção, pode ser usada por ambos os sexos, desde que seja garantido, né, condições de higiene e de privacidade. Outra exceção, a necessidade de separação por sexo de instalação sanitária individual não se aplica aos estabelecimentos rurais com até 5 trabalhadores que utilizam a instalação sanitária de sua sede, desde que garantido condições de higiene e privacidade. O que quer dizer isso, pessoal? Bem, é o seguinte, você tem a sede da propriedade, muitas vezes aonde até o próprio proprietário mora nela, e você tem 2, 3 empregados. Tá? Você fica dispensado de, né, construir instalação sanitária individual separada por sexo, desde que seja permitido a esses trabalhadores ou essas trabalhadoras utilizar a instalação sanitária da sua residência, ou seja, da residência do empregador rural ou do equiparado, ou da sua sede, mesmo que ele não more, mas tem uma sede na propriedade, e essa sede fica lá para ele ir no final de semana ou no feriado, permitir que esses trabalhadores utilizem essa instalação sanitária de sua sede, né? Aí pode-se utilizar essa instalação sanitária individual sem necessidade de separação de sexo. São as duas exceções que nós temos nessas condições sanitárias de conforto no trabalho rural. Bem, pessoal, continuando, os compartimentos destinados a bacias sanitárias e ao chuveiro devem... Que compartimentos são esses? São aqueles compartimentos onde nós vimos ali, ó, onde está a bacia sanitária sinfonada, onde está o chuveiro, que eu mostrei para vocês ainda há pouco. Vamos voltar lá? Então, nós temos, isso aqui é o compartimento onde está a sua bacia sanitária sinfonada, aqui é o compartimentos, né, onde vai estar os seus chuveiros. É esses compartimentos, viu, pessoal? Destinado à bacia sanitária e ao chuveiro, são esses compartimentos. Serem individuais e mantidos em condições de conservação, limpeza e higiene. Ter divisórias com altura que mantém seu interior indevasável e com vão inferior que facilite a limpeza e ventilação. Ser dotado de portas independentes, providas de fecho que impeça o devassamento. Ter piso e parede revestido de material impermeável e lavável. Então, pessoal, em hipótese nenhuma, a sua bacia sanitária pode ser dessa maneira. Nós temos que ter a separação entre cada bacia sanitária. Você vê que essa é 2 bacias sanitárias, sinfonadas, sem tampa, sem recipiente para lixo, não atende o que se pede, né, as exigências de condições sanitárias de conforto para o trabalhador rural. Bem, continuando,
Os compartimentos destinados ao chuveiro, além das exigências contidas no item anterior, né, devem dispor de suportes para sabonete e para toalha. Tá? Por quê? Você vai tomar banho. Quando é que você toma banho? Aqueles trabalhadores que estão alojados, né, ou que estão expostos à substância tóxica. Então, tem que ter toalha para esses trabalhadores, suporte para toalha e para sabonete. Os compartimentos destinados à bacia sanitária devem possuir dimensões de acordo com o Código de Obras local, no Código de Obras da sua cidade ou da cidade que está, aquela propriedade rural do município a qual ela pertence, né? Então, vai pegar o Código de Obras daquele município, né, e verificar quais as dimensões tem que ter esse compartimento. 1 metro por 1 metro? 1 metro quadrado, né? 1,5 por 1,5, você vai pegar o Código de Obras e falar, compartimento de instalação de bacia sanitária tem que ter essas dimensões. E na ausência desse, tem muito município pelo Brasil afora que não possui Código de Obras, então devem possuir pelo menos área livre de pelo menos 60 centímetros de diâmetro entre a borda frontal da bacia sanitária e a porta fechada. Por quê? Porque a hora que você abrir a porta, você não vai bater na perna do sujeito, né? E nem o sujeito vai ficar prensado ali dentro desse compartimento, tá? Bem, pessoal, continuando, a água para banho, né, a água que você vai fornecer para o trabalhador alojado ou que mexeu com substância tóxica e que vai tomar banho, deve ser disponibilizada com temperatura em conformidade com os usos e costumes da região. Lógico, se você tiver, por exemplo, no sul de Minas, na época da colheita do café, né, que você está em pleno inverno, em julho, que é frio, né? Você imagina, você está lá em Pouso Alegre, você está lá em Varginha, você está lá em Pós de Caldas, que é frio no inverno, ainda está aquela garoazinha. O trabalhador alojado vai tomar seu banho no final do dia, depois de passar o dia inteiro fazendo a colheita de café, ainda vai ter que ter uma água fria? Lógico que isso não pode, né, pessoal? Tem que ser a água quente, em temperatura, em conformidade com o uso e costume da região. Alguém tem um costume, lógico que tem as exceções, né? Mas a maioria da população tem o costume de tomar banho frio na época do inverno, nessas cidades que eu citei para você, dificilmente. Um ou outro que tem esse hábito, mas 90% não tem esse hábito. Então, tem que ser água quente para o trabalhador que está alojado ou que está exposto a substâncias tóxicas. Bem, continuando, nós temos agora os locais fixos para refeição. Então, nós falamos, pessoal, as instalações sanitárias fixas, né, que está lá nas nossas áreas de vivência. Agora, nós vamos falar os locais fixos para vivência, quais os requisitos dele. Locais fixos para refeição devem atender a seguintes requisitos: ter condições de higiene e conforto, ter capacidade para atender aos trabalhadores com assentos em número suficiente, observadas as escalas de intervalo para a refeição. Você pode dividir a turma, tá? Você não quer construir um local muito grande. Vamos supor, você utiliza, na época da colheita do seu cultivo, seja ele um cultivo permanente ou cultivo temporário. Cultivo permanente são aquele em que a planta não é arrancada na colheita. Exemplo, café, laranja, manga, uva. E cultivo temporário são aqueles que você arranca o pé durante a colheita. Soja, milho, algodão, sorgo, né? Então, nós temos a cultura permanente e as culturas temporárias. E você usa, por exemplo, 100 trabalhadores, mas não quero construir um local para refeição para 100 trabalhadores. Você constrói para 50 e divide a turma em turnos. Um vai almoçar de 11 a meio-dia e outro de meio-dia a 1 hora da tarde. Não tem problema, você tem capacidade, com assento e número suficiente, para atender seus turnos ou seus intervalos para a refeição.
Bem, continuando, dispor de água limpa para higienização. O quê? Então, os locais para refeição tem que ter pia. Pia com o quê? Com sabonete e papel toalha para você higienizar as mãos antes e depois das suas refeições. Mesas com superfície ou cobertura lisa, laváveis ou descartáveis. Descartável é aquela que você tira e joga fora a cobertura da mesa. Dispor de água potável em condições higiênicas, sendo proibido o uso de copo coletivo. Opa! Então, nosso local fixo para refeição tem que ter bebedouro, com copo descartáveis, porque é proibido o uso de copo coletivo. Ou então, cada trabalhador vai receber um copo para ele utilizar próprio. Ter recipiente para lixo com tampas. E dispor de local ou recipiente para guarda e conservação de refeições e condições higiênicas. Bem, pessoal, aqui eu faço um pequeno parêntese. Por quê? Se pregador rural, na sua propriedade rural, não possui local para preparo de alimentos, né? Por quê? Porque ele não prepara alimentos na propriedade, cada trabalhador traz a sua marmita, da sua marmita com a sua alimentação, que não é proibido, tá? Não é proibido, mas no local fixo para a refeição tem que ter um pequeno local, né, ou recipiente para a guarda e conservação da refeição. Ou seja, se eu trouxe a refeição, cheguei com ela quentinha de casa, às 7 horas da manhã, ou 15 para 7 da manhã, eu tenho que ter um local onde eu vou colocá-la e ela vai se manter aquecida para a hora que eu for tomar essa refeição, ela tenha sido conservada, senão ela pode azedar ou estar fria e em condições higiênicas. Então, tem duas maneiras que nós vamos ver aqui, tá? Para que possa ser disponibilizado isso para o trabalhador. Aqui é aquele bebedouro que nós falamos que tem que ter no local fixo para a refeição, né? Aqui nós temos uma das maneiras de você, local, para você manter e conservar a sua refeição, que é uma estufa elétrica, né? Que você chega, cada um põe a sua marmita aqui e essa marmita vão ser conservada, tá? A outra coisa é o fornecimento de marmitas térmicas, tá? Que é, no caso, fornecida para o trabalhador usar durante o exercício da sua atividade. Ele terminou a atividade, se o empregador quiser, ele doa para o trabalhador. Se ele não quiser, recolhe essas marmitas térmicas. Se não tem fornecimento da marmita térmica, tem que ter a estufa para manter aquecida. Ah, mas não mantém aquecida. Mas você chega e liga e ela esquenta, tá? A marmita do trabalhador. Ou o que a gente chama o banho-maria, que também faz a mesma finalidade. Você chega, põe a marmita, né, e ela esquenta a marmita, então o trabalhador vai tomar a sua marmita quentinha. A sua alimentação, desculpe, quentinha, tá?